Continuando o capítulo 19 do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Jesus como nosso exemplo. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, é inseparável da vossa vocação, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo pessoal para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, ou culpa alguma, se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado e insultado, não revidava com ultraje, quando maltratado e injuriado, não fazia ameaças de vingança, mas entregava-se àqueles que julga retamente. 1 Pedro 2, 21 e 23. Jesus sofreu gloriosamente, silenciosamente, sem queixa, confiando em Deus independentemente de como estavam as coisas. Ele permaneceu o mesmo em toda situação. Ele não respondeu pacientemente quando as coisas eram fáceis e impacientemente quando eram difíceis ou injustas. A passagem acima nos permite saber que Jesus é nosso exemplo e que ele veio para nos mostrar como viver, como nos comportarmos diante de outras pessoas, mostrar-lhes como elas deveriam viver. Ensinamos nossos filhos mais pelo exemplo do que pelas palavras. Devemos ser cartas vivas lidas por todos os homens. 2 Coríntios 3, 2, 3. Luzes iluminando brilhantemente em um mundo escuro. Filipenses 2, 15. Chamados à humildade, à submissão e à paciência. Rogo-vos e imploro-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis e conduzais vossas vidas de modo digno de vocação divina, a que fostes chamados com um comportamento que é um crédito à vocação ao serviço de Deus, vivendo com toda humildade de mente e mansidão, altruísmo, bondade e brandura, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros e fazendo concessões em amor. Efésios 4, 1, 2. Algum tempo atrás, em nossa vida familiar, havia uma situação que serve como um excelente exemplo da minha visão sobre sofrer humilde, submissa e pacientemente. Nosso filho Daniel tinha acabado de retornar de uma viagem missionária à República Dominicana. Ele voltou com uma série de erupções no braço e várias feridas abertas. Tinha-lhe dito que era a versão dominicana de urticária. Parecia tão mal que sentimos que precisávamos confirmar o que era. Nosso médico da família estava fora aquele dia, então marcamos uma consulta com um médico que o estava substituindo. Nossa filha Sandra telefonou e marcou uma consulta. Disse-lhe como Daniel estava, que ela era sua irmã e o levaria ao consultório. Todos nós estávamos muito ocupados naquele dia, inclusive Sandra. Depois de dirigir 45 minutos, ela chegou ao consultório, onde lhe disseram: desculpe-me, mas é nossa norma não atender menores desacompanhados de um dos pais. Sandra explicou que quando ligou, ela tinha dito especificamente que estaria trazendo seu irmão, que ela frequentemente o levava ao médico por causa das nossas viagens. A enfermeira manteve-se firme em que ela precisava ter um dos pais com ele. Sandra tinha a oportunidade de sentir-se irritada. Ela havia se esforçado para acrescentar essa incumbência ao seu já tão apertado esquema apenas para descobrir que seus planejamentos e esforços foram todos em vão. Ela tinha outros 45 minutos de viagem de volta esperando por ela, e tudo parecia um grande desperdício de tempo. Deus ajudou a manter-se calma e amável. Ela chamou Dave, que estava visitando a mãe dele, e ele disse que viria e cuidaria da situação. Dave sentiu-se direcionado a passar pelo nosso escritório e apanhar alguns dos meus livros e fitas, sem mesmo saber o que faria com eles. Ele apenas sentiu que devia apanhá-los. Quando ele chegou ao consultório do médico, a mulher que estava registrando os pacientes perguntou a David se ele era um ministro e se era casado com Joyce Meyer. Ele respondeu sim,
e ela disse que tinha me visto na televisão e tinha ouvido tanto os nomes das pessoas da família que imaginou se poderia ser a mesma pessoa. David conversou com ela um pouco e deu-lhe um dos meus livros sobre cura emocional. Meu motivo em contar-lhe essa história é este. E se Sandra tivesse perdido a calma e ficado impaciente? Seu testemunho ficaria marcado, se não arruinado. Na verdade, poderia ter causado um dano emocional à senhora que me assiste na televisão e então observa minha família comportando-se mal. Muitas pessoas no mundo estão tentando encontrar Deus e o que nós lhe mostrarmos é muito mais importante do que o que lhes dizemos. É importante, é claro, que verbalmente compartilhemos o Evangelho, mas fazer isso e negar o que dissemos com o nosso comportamento é pior do que não dizer nada. Sandra suportou pacientemente seu sofrimento naquela situação e a palavra de Deus afirma que somos chamados para esse tipo de comportamento e atitude. O sofrimento paciente de José. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia aos seus irmãos cruéis a respeito dele, e tê-lo provado e testado a palavra do Senhor. Salmos 105, 17 e 19. Como um exemplo do Velho Testamento, pense sobre José, que foi injustamente maltratado por seus irmãos. Eles o venderam como escravo e disseram ao seu pai que ele havia sido morto por um animal selvagem. Nesse meio tempo, ele foi comprado por um homem rico chamado Potifar, que o levou para sua casa como escravo. Deus concedeu graça a José onde quer que fosse, e logo ele recebeu o favor do Senhor. José continuou sendo promovido, mas outra coisa injusta lhe aconteceu. A esposa de Potifar tentou induzi-lo a ter um caso com ela, mas como era um homem íntegro, ele não quis nada com ela. Mentindo ao marido dela, ela disse que José a tinha atacado, o que o levou a ser preso por algo que não havia feito. José tentou ajudar os outros o tempo todo em que esteve na prisão. Ele nunca se queixou e, como tinha uma atitude correta ao sofrer, Deus finalmente o libertou e promoveu. No final, ele teve tanta autoridade no Egito que ninguém mais no país estava acima dele, exceto o próprio Faraó. Deus também justificou José no que dizia respeito à situação com seus irmãos. Ele tivera de vir a José para comprar comida quando toda a terra estava em um período de fome. Mais uma vez, José demonstrou uma atitude piedosa, não maltratando seus irmãos, ainda que merecessem. Lhes disse que o que eles haviam feito de mal, Deus havia transformado em bem, que eles estavam nas mãos de Deus, não nas dele, e que ele não tinha o direito de fazer nada, exceto abençoá-los. Veja, Gênesis 39, 50. Os perigos da queixa. Não ponhamos o Senhor à prova, não tentemos sua paciência, não o avaliemos criticamente, nem exploremos sua bondade, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador, morte. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e aviso a nós, e foram escritas para advertência nossa, para nos qualificar para a atitude correta pela boa instrução de nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado, sua consumação e período conclusivo. 1 Coríntios 10, 9, 11. Nessa passagem, podemos rapidamente ver a diferença entre José e os israelitas. Ele não se queixou de forma alguma, e tudo o que eles fizeram foi lamentar-se sobre cada pequena coisa que não saía do jeito deles. A Bíblia é muito específica sobre os perigos de
resmungar, censurar e queixar-se. A mensagem é bastante clara. A queixa dos israelitas abriu a porta para o inimigo, que veio e os destruiu. Eles deveriam ter apreciado a bondade de Deus, mas não o fizeram, e então eles pagaram o preço. O relato dos seus sofrimentos foi escrito para nos mostrar o que acontece se nos comportarmos de forma como eles o fizeram. Queixamos-nos com a boca se antes não tivermos nos queixado em pensamentos. Queixar-se é definitivamente uma mentalidade de deserto que nos impedirá de atravessar para a terra prometida. Jesus é nosso exemplo e deveríamos fazer o que ele fez. Os israelitas queixaram-se e permaneceram no deserto. Jesus louvou e foi ressuscitado dos mortos. Nesse contraste, podemos ver o poder do louvor e ações de graça e também o poder de queixar-se. Sim, queixar-se, resmungar, murmurar, censurar tem poder, mas é um poder negativo. Cada vez que entregamos nossa mente e nossos lábios a qualquer deles, estamos dando a Satanás um poder que Deus não autorizou a ter.